Nesse conteúdo, vamos trazer algumas palavras, algumas siglas que o INSS usa sempre para identificar as suas ações, os seus serviços, principalmente quando se trata de processos. Principalmente, o que significa polo ativo do requerente, certo? Então, olha só, começando aqui sobre o significado do polo ativo. Polo ativo é quem entra com o processo, ou seja, o autor, o reclamante, requerente, exequente, dependendo do tipo da ação. Já o polo passivo é aquele contra o qual se abre um processo, ou seja, o réu, o reclamante, o requerido, o executado, dependendo também do tipo da ação, certo? Quem é o polo passivo do INSS? Bom, no caso do INSS, que é a própria parte legítima para figurar no polo passivo de demandas, cujo escopo é o fornecimento aos segurados de, por exemplo, prótese necessária para a sua habilitação ou reabilitação profissional e social, certo? Então, isso significa quem é o polo passivo no INSS, certo? Agora vamos entender um pouquinho o que significa subtarefa, certo? Subtarefa transferida para ação prioritária, quando há uma prioridade de uma ação, de uma exigência, por exemplo, de criação de parte daquele processo para dar andamento, para que possa buscar cumprir uma etapa fora do processo. Então, cria-se ali uma subtarefa e ali parte para a ação na qual está sendo necessária naquele momento, certo? Este movimento é para alguma medida de emergência do próprio INSS, que ocorre quando eles têm alguma liminar ou um cumprimento, ou quando eles extrapolam o prazo para um cumprimento de uma medida, de uma ação, que pode ser uma implantação de um benefício, por exemplo, ou um pagamento, por exemplo, ou uma exigência, por exemplo, ou qualquer outra ação necessária, para que possa ali em parte daquele processo, certo? Então, a subtarefa é a criação de uma ação, um serviço interno, onde um servidor responsável ficará ali a cargo daquela missão, tá bom? Bom, o que significa um cancelamento de uma subtarefa por duplicidade no INSS? Bom, uma subtarefa é duplicada ou em duplicidade, Isso significa duas ações ao mesmo tempo. Primeiro objetivo, uma foi cancelada e então permanece apenas a que de fato é a necessidade para alcançar o objetivo. Então, há dois projetos com o mesmo objetivo, que pode ser uma mais antiga e uma atual. Ao buscar informações, se descobre, por exemplo, abriu uma atual. E buscando informações, se descobre que existe outra. Então, uma delas tem que ser cancelada, porque senão aí forma-se uma duplicidade de processo, certo? Ou de subtarefa, porque elas têm o mesmo objetivo, a busca do mesmo serviço, da mesma ação, certo?
O que significa uma subtarefa cancelada em análise e no caso, conclusão desse processo? Cancelada permanecendo apenas a primeira, no caso da subtarefa mais antiga. Nesse caso, quando aparece no status do INSS sobre uma subtarefa cancelada, significa que já existe uma subtarefa e foi designada para algum tipo de serviço certo e foi gerado outra ao mesmo parecer que existe essa duplicidade, que essa duplicidade deve ser uma delas cancelada, encerrada, para dar seguimento à outra, tá bom? Ou a mais recente ou a mais antiga, certo? Vamos falar também sobre quanto tempo o INSS paga através de um acordo que eles geralmente faz entre o advogado do cliente, da pessoa que requereu um benefício, e o advogado do INSS, certo? Na verdade, é em termos de 45 dias. Mas esse acordo com um regulamento da Previdência Social, através do Decreto 3.048 de 1999, esses 45 dias se refere ao tempo estipulado para a implantação de um benefício, isto é, após a concessão do seu benefício, o INSS tem até 45 dias para iniciar o pagamento, implantar o seu benefício. Tem ali 45 dias, que é o tempo de análise, né? E após a concessão, após toda a conclusão final desse processo, tem ali mais 45 dias para ser implantado esse processo que foi concedido através de um acordo, tá bom? Mas isso é, né, o que deveria estar acontecendo, mas na prática não é bem assim, tá bom? E para finalizar aqui, o que significa a sigla SRV no INSS? SRV é a superintendência responsável pelo estado do Norte e Centro-Oeste, tradicionalmente conhecida como SEAB, da Superintendência Regional da 5ª Região, a mais ágil do INSS, pois é considerada a pouca demanda, né, dos estados que compõem esta central, que é Norte, Centro, Oeste. A Superintendência SRV, ela compõe os estados Norte, Centro, Oeste. É o que significa, é o que diz, mas também há uma contradição, porque segundo o próprio ministro, nesse momento, estou me referindo a esse momento, são uma das centrais SEABs com mais demanda, principalmente em perícias médicas, certo? Então, nesse momento, há essa demanda, mas segundo dados, é uma das centrais SEAB que menos tiveram demanda quando foi criada em 2019. Mas agora a história é diferente. Então tá aí, pessoal, algumas palavras, algumas siglas, alguns significados, né, que são usados pelo INSS aí através dos seus processos para conceder ou negar, né, para o requerente que está buscando o seu benefício. Espero ter ajudado, espero que de repente você já tenha visto por aí e agora está sabendo. Grande abraço e até lá!